Iniciando então aqui mais um dos nossos estudos, o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 7, Lei de Sociedade, e item número 2, Vida de Isolamento, Voto de Silêncio. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos fazer aqui uma análise, né? Kardec provavelmente ele tinha observado uma determinada situação lá na França, ou ele teve contato com alguma informação, para que ele tratasse, né, de um modo mais específico essa questão de voto de silêncio e também nessa parte de vida de isolamento, principalmente na parte monástica, né, pessoas que se isolam para viver uma vida ao mesmo tempo contemplativa e por outro lado, também uma vida religiosa, né? Então a gente vai analisar aqui essas situações, não apenas, né, com relação ao indivíduo, mas também de comunidades que acabam se isolando, né? Por exemplo, imaginando que o mundo é tomado pelo pecado e aí então eles querem viver uma vida de pureza, né? Então todos esses detalhes acabam sendo observados em comportamento pelo mundo afora, e a gente tem então esses exemplos, né, para a gente poder ilustrar. Então na questão 769, Kardec começa tratando, né, sobre a vida de isolamento. Lembrando que no capítulo anterior, nós estudamos aqui, deixa eu pegar no nosso índice, foi sobre a necessidade da vida social. E aí então, estudando um pouco, onde é soldado? Estudando um pouco sobre a parte de sociologia, né, trouxe para vocês aqui textos trazendo uma fundamentação sobre o instinto, né, da vida em sociedade, desde os reinos inferiores até o homem, né, no seu comportamento natural, trazendo esses instintos inferiores, ou melhor, esses instintos dos reinos inferiores, né, quando nós vivíamos sem que a razão direcionasse nossas ações, e chegamos aqui na nossa vida como seres humanos, ainda vivendo o mesmo comportamento desses seres dos reinos inferiores, né? Só que a gente vai, claro, aprimorando, tornando a nossa vida muito mais complexa, né? O nosso próprio desenvolvimento também vai se dando a partir desse tipo de relação, através do compartilhamento de informações, do compartilhamento de valores, crenças, cultura, enfim, tudo aquilo que vai agregando para o nosso aprimoramento. Bom dia, Andréa. Inclusive eu trouxe para vocês aquele exemplo que nós pegamos os animais, geração após geração, os animais continuam sendo animais. Não houve uma evolução intelectual dos animais através das gerações. Do contrário, né, os nossos animais de hoje, os animais de estimação de hoje, seriam muito melhores, muito mais desenvolvidos do que os animais de estimação da época de Jesus. Nós falamos em 2000 anos de evolução e os animais continuam sendo animais. Os cavalos continuam sendo cavalos, cachorros, cachorros, gatos continuam sendo gatos, enfim, cada um tendo ali o seu comportamento. Já o homem é diferente. Quando nós observamos a evolução da sociedade humana nesses últimos 2 anos, bom dia, Andréa, nós encontramos não apenas uma evolução na sua estrutura, mas também a evolução no seu intelecto, na sua tecnologia, na sua filosofia, na sua espiritualidade, na sua cultura. Tudo foi ampliando em todas as áreas de conhecimento humano. E tudo isso se deu, naturalmente, pelo fato do homem estar vivendo dentro de uma sociedade, e dentro dessa sociedade, através do compartilhamento de todo o conhecimento que ele tem. Então, um indivíduo vai sucedendo o outro. Ao contrário do que nós vemos agora no caso do homem que quebra essa tendência natural que nós temos de viver em sociedade, ele acaba então ficando restrito ao seu próprio conhecimento, limitado ao seu próprio conhecimento e limitado ao seu próprio valor, aos seus próprios valores, né? E consequentemente ele acaba demonstrando uma dificuldade de ampliar, de se transformar, de ir além daquilo que ele é naquele momento. Ele pode até avançar,
pelo fato, né, da vida que ele leva, ser estimulado, né, pelas dificuldades, pelas situações do dia a dia. Ele vai ter que encontrar soluções para resolver as dificuldades que ele encontra. Então ele vai ter que, através da sua razão, ele vai ter que bolar alguma coisa nova, ele vai ter que encontrar um novo caminho, elaborar uma nova estratégia, mas vai ser o suficiente para suprir aquela única necessidade que ele tem. Então por isso que nós vemos a importância que é para a nossa evolução a vida em sociedade. Então, como é aquele que quebra essa tendência natural? O soldado colocou, né, tem a impressão de que os animais domésticos são mais espertos em relação a épocas antigas, né? Em que sentido exatamente, né, soldado? A gente lembra sempre que até a nossa vida, hoje, com relação aos animais domésticos, é muito mais presente do que no passado, né? Era aquela época do cachorro, era apenas um cachorro. Hoje não, hoje o animal ele acabou se tornando, na verdade, um companheiro para os homens, pelo fato de nós termos essa vida cada vez mais individual, né? O homem se isolando, embora vivendo, por exemplo, dentro de um condomínio, dentro desse condomínio cada um vive dentro do seu espaço. Não existe aquele compartilhamento, né, de interesses entre os vizinhos. Então os animais de estimação ocuparam um espaço que eles não tinham, por exemplo, há 30 anos. Hoje nós encontramos a quantidade de pet shop, por exemplo, né? A quantidade de lojas que nós encontramos, diferentemente do que tinha 30, 40 anos. Então os animais tiveram um valor maior, acabaram sendo muito mais estimulados pelos homens, né? Mas ainda assim, quando nós pensamos a respeito dessa evolução dos animais, sim, todas as áreas, nós temos psicologia animal, nós temos o médico veterinário, nós temos essas lojas, temos um tratamento muito diferente do que é no passado. Mas ainda assim, a gente lembra o fato de um animal de estimação mostrar uma pequena evolução no seu comportamento, e a gente vê que é uma evolução insignificante comparado com aquilo que o homem, por exemplo, conquistou nesse tempo todo, a época em que o homem vivia à base das candeias, né, daquelas lamparinas feitas com óleo. Hoje nós temos viagens espaciais. Então a nossa inteligência evoluiu e muito. Mas, como lembra o próprio Kardec, ele diz assim que as casas dos castores, ele traz esse exemplo num dos seus textos, não me recordo aonde, mas ele diz que os ninhos dos castores de 2000 anos continuam sendo exatamente os mesmos ninhos de castores desses tempos atuais. Os pássaros fazem os ninhos da mesma forma que faziam no passado. Nós não temos, por exemplo, a casa dos pastores com portão elétrico. Não houve uma evolução tecnológica, então continuam sendo a mesma coisa, né? A Angelina lembrou, né? Preocupa-se com o intelectual e esqueceram o espiritual. Nós evoluímos também, Angelina, embora a gente veja ainda essa dificuldade de ver o mundo espiritual, mas basta a gente lembrar que há 500 anos nós tínhamos uma Inquisição, onde espiritualmente a Igreja Católica, por exemplo, que era soberana no nosso mundo ocidental naquele período, tanto que foi exatamente no século XVI que nós encontramos ali a reforma religiosa, mas naquele período a Igreja Católica era soberana, e sendo soberana, ela era muito mais temporal do que espiritual. E essa expressão temporal significa que era uma preocupação muito maior com os interesses do mundo material do que com o mundo espiritual. Tanto é assim que era uma instituição que tinha propriedades, que tinha poder, que tinha influência. De lá para cá não, de lá se tornou de fato uma instituição, ainda que precária nos seus dogmas, dentro da visão que nós temos do espiritismo, do mundo espiritual, houve uma evolução. Então, assim, pode não ser ainda aquilo que nós esperamos, mas certamente houve um progresso. Em algumas áreas muito mais do que as outras, como nós lembramos, por exemplo, que os espíritos dizem que a nossa evolução intelectual ela é muito mais rápida do que uma evolução moral e, por consequência, muito mais rápida também que uma evolução espiritual. Então, intelectualmente, nós estamos avançando com muita facilidade. Agora, os demais quesitos para o nosso desenvolvimento, eles acontecem, mas acontecem ainda com muita limitação.
O soldado colocou, né, que o ser humano tem muito mais acesso à informação em tecnologia e medicina. Essencialmente, os seres humanos são os mesmos, né? Os valores modificaram, né? A gente vê na própria evolução das nossas leis. A gente vai ver isso depois na lei do progresso, percebendo que o progresso aconteceu, né? E através desse intelecto que nós temos hoje, nós mudamos, por exemplo, basta a gente lembrar que nós mudamos sistemas de governo, sistemas econômicos, tudo isso é resultado do nosso desenvolvimento intelectual. A vida da sociedade humana melhorou muito de séculos passados para cá. Exatamente porque o homem se transformou, mas moralmente ele também teve progresso, mas ainda assim nós encontramos algumas distorções, alguns contrastes, né? Principalmente quando nós vemos que a violência ainda existe, mas não é uma mesma violência como existia no passado, em que a vida tinha muito valor. As guerras, né, a última guerra que nós tivemos, a Segunda Guerra Mundial, podemos fazer uma previsão de que isso não vai mais acontecer no nosso planeta. Exatamente porque o homem aprendeu através do sofrimento, desenvolvimento de leis, desenvolvimento de recursos diplomáticos, né, tudo isso para resolver aquela questão do passado. Mas nós ainda encontramos muitas dificuldades, principalmente nesses tempos de mudanças, onde grande parte grande parte não, né, uma grande parte da nossa sociedade planetária ainda traz muitos débitos do passado, ainda um ambiente de provas e expiações, começando agora a passar por transformações para chegar nesse mundo de regeneração, né? Exato, né? Como Kardec colocou, nós estudamos sobre isso, deixa eu pegar aqui para vocês, estudamos isso até detalhadamente a respeito do instinto de conservação, aqui no nosso capítulo número 5. Né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui Kardec leva para os espíritos uma pergunta exatamente sobre isso. Ele diz assim, deixa eu ver, não é aqui... Está aqui, ó, o instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Então, quando nós falamos puramente mecânico, nós falamos daqueles reinos mais primitivos. Já quando nós falamos dos animais domésticos, por exemplo, eles apresentam, sem dúvida nenhuma, um grau de racionalidade, ainda que seja um grau muito pequeno. Pelo comportamento que nós vemos, pelas preferências que os animais têm, a própria psicologia animal hoje faz esse estudo sobre preferências dos animais, doenças emocionais que os animais sofrem, um animal com depressão, a reação dos animais diante dos estímulos que ele recebe, estímulos dolorosos, estímulos carinhosos, indiferença, tudo isso acaba sendo percebido, mostrando que sim, existe um grau de racionalidade, mas muito pequeno, a ponto, né, dos animais não terem condições, por exemplo, de serem sencientes, de terem consciência de si mesmos. Eles agem de acordo com a necessidade que eles têm. Então eles suprem a necessidade deles e é o suficiente, o homem vai além. Ele supre sua necessidade e ainda busca o aperfeiçoamento, exatamente que é o resultado da razão que ele tem. Sim, é a domesticação, né? É um processo natural que acontece há muitos anos, há muito tempo, né? Inclusive acharam, teve uma pesquisa, uma descoberta arqueológica, que encontraram corpos sepultados com cães que tinham milhares de anos. Então viam que os animais já estavam sendo domesticados. Mas aquele animal doméstico do passado, ele deixou de ter aquele instinto selvagem exatamente por viver confinado dentro de uma residência, de viver com esse estímulo, né, de uma cidade grande. Mas se nós pegarmos um cachorro, por exemplo, que ele é domesticado e ele é tratado dentro de casa, e um cachorro que é tratado numa fazenda, eles terão comportamentos diferentes, embora o instinto ainda exista nos dois. Mas um tem muito mais liberdade de ação para dar vazão a esse instinto dele natural do que o outro que tem essa restrição. Então vamos em frente. Passando aqui para nós. Então, 769. Vida de isolamento é o tema que nós vamos estudar. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza.
Ok, nós já vimos isso então, tudo certo até aí. Mas como todos os gostos são também naturais, por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Então, é natural também que essa grande diversidade de preferência entre os seres humanos, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua tendência, é muito natural. Não sabemos como isso se deu desde o princípio, porque que uns, chegamos até a falar sobre isso há pouco tempo, porque que uns seguiram o ramo da ciência, o outro seguiu o ramo da arte, o outro se interessou mais pela parte física, o outro tem preferência por comida, tem preferência por músicas. Existem as influências, mas naturalmente nós vamos buscando aquilo que para nós é mais confortável, é tudo muito natural. Da mesma forma que eu busco uma área de conhecimento de uma forma natural, eu também busco uma forma de vida que para mim também é natural. Eu gosto de viver no interior, eu gosto de viver na praia, eu gosto de viver numa cidade grande, eu também posso gostar de viver sozinho. É exatamente esse o raciocínio que Kardec coloca. Eu não gosto desse tipo de vida social com aquelas pessoas. É uma questão de preferência. Então, se eu opto por esse isolamento, por que isso deixaria de ser natural se eu tenho todas as preferências como sendo natural? É a pergunta que Kardec faz. E ele coloca, por que isso seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então aqui já é de todo o raciocínio que os espíritos aqui nos levam, essa frase final ela foi aqui a conclusiva. Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. E isso porque, como nós lembramos, desde o início da nossa existência aqui no mundo físico, do momento do parto em que nós nascemos, nós ficamos completamente dependentes a cuidados alheios. Então imaginar, por exemplo, quantas pessoas participaram de nossa vida para nós chegarmos onde nós estamos hoje, desde o momento em que nós nascemos. Todos os profissionais envolvidos, todos os cuidados de familiares e amigos, toda a atenção que nós recebemos na nossa educação, na nossa formação. E aí então, quando eu chego naquele momento em que eu decido que eu me encontro autossuficiente e independente, eu me isolo de todo mundo, privando todos aqueles que precisam de algum tipo de assistência que eu poderia oferecer. Ou melhor, eu me isolo, deixando essas pessoas relegadas à própria sorte. E aí então nós vemos claramente essa atitude, essa satisfação egoísta, que é nesse sentido que os espíritos nos conduzem. Então nós vamos aqui agora para um raciocínio feito por Miramês, para a gente poder analisar essa ideia. Ele coloca assim para nós, não existe, soldado, a gente não pode comparar aquele que por algum motivo, por um desequilíbrio, por um trauma, por uma doença, por uma patologia qualquer, ele tem esse comportamento. Então, nesse caso, nós encontramos ali uma situação de desequilíbrio. Mas quando nós nos encontramos equilibrados e nós simplesmente fazemos uma escolha desse tipo, aí sim nós entramos num comportamento egoísta. Porque antes era um bloqueio que eu tinha que me impedia de ter uma vida de uma forma natural. Agora, quando eu faço uma escolha deliberada, aí já é diferente. Vamos aqui então para o estudo do texto de Miramês. Ele diz assim para nós. Nós estamos aqui no item número 2, Vida de Isolamento do Livro dos Espíritos, questão 769. Miramês diz assim para nós: isolamento absoluto. Somente existe um absoluto, que é Deus e suas leis. Todas as coisas criadas pelos homens são relativas, dentro da relatividade que o tempo, o espaço e a maturidade comportam.
O homem é cheio de manias criadas por ele mesmo, e ainda pensa, quando não tem compreensão, que suas ideias são certas. Ele enverga uma roupagem ilusória, julgando-se o próprio Deus. A presunção carrega-o para a perdição, até que encontre a verdade. As almas, no começo de sua evolução, se nos parecem egocêntricas, por lhes faltar sabedoria. Tudo que existe pertence a Deus. Nós outros, em todos os planos que podemos habitar, somos usufrutuários e não proprietários. Até os corpos que periodicamente vestimos são doados por Deus para que sirvam de instrumento à nossa evolução. Que direito tem o ser humano de se isolar de seus companheiros? Qual a finalidade desse gesto, que não leva a nada? Isolar-se é desprezar as companhias que Deus proporciona às almas para completarem o que buscam. O progresso vai nos dotando de novas condições e os nossos dons passam a se desenvolver, atendendo muitas das nossas necessidades. O futuro vai nos dizer que, na extensão dos evos, a diferença entre o homem e a mulher deverá desaparecer, para concentrar as qualidades em uma só pessoa. É a evolução nos mostrando a integração das qualidades. Não é que retrogradaremos, envolvidos pela prosápia, é que, com esse espaço, já estaremos livres do egoísmo e do orgulho para sempre, porque conheceremos a verdade e porque já teremos dado conta de nós mesmos ao Criador. Escutemos o que Paulo disse aos Romanos no capítulo 14, versículo 12, demonstrando conscientização das leis naturais feitas pelo Senhor. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se nos insularmos por vaidade, para nos mostrar aos que passam, somente a nós iremos dar conta a Deus de nossos atos. É por isso que devemos, por lei do bem, viver em conjunto, para ensinar e aprender o que sabemos e o que ainda precisamos saber. Toda satisfação presunçosa é falta que fere a consciência. As nossas lutas devem ser sempre em favor de todas as criaturas, e não somente em benefício próprio. O homem que se condena a não ser útil a ninguém está à beira da falência, comungando com o desprezo de si mesmo. Ele está morrendo, quando não serve para servir. O espírito hiperbólico vai automaticamente para os extremos, onde ele sofre as consequências da sua ignorância. Foi para nos moderarmos que Deus nos deu inteligência para que Ele nos guie naquilo que pede e deve. A doutrina dos espíritos surgiu no mundo para impulsionar a humanidade, juntando todos os povos em um só ideal, o de confraternizar todos os povos, de fundar uma filosofia social cristã, de sentir todos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Todos têm os mesmos direitos e certamente deveres. A dor e os problemas, os infortúnios de toda ordem, devem desaparecer dentre os homens, quando não existir mais orgulho e egoísmo nos corações. Compete a cada criatura trabalhar dentro de si, para expulsar tudo que é contrário ao amor, deixando lugar para o nascimento do Cristo no coração, de que Deus possa comandar os nossos destinos na nossa plena consciência de viver. Que Deus nos abençoe sempre em nossas atitudes, que Jesus nos oriente pelo Evangelho, de maneira a não só falarmos da Boa Nova, mas passarmos a vivenciá-la em todos os momentos da nossa vida. Então aqui, uma linha de raciocínio trazida para nós por Miramês, mostrando exatamente isso, a dificuldade que nós encontramos para a nossa evolução desse isolamento. É muito comum nos tempos atuais uma vida muito mais individualista do que uma vida universalista. E sendo um homem parte de uma grande comunidade planetária, até mesmo universal, quando nós falamos do universo, ele tem que se relacionar com os seus semelhantes, dando sempre essa contribuição e recebendo também a contribuição para que ele possa se desenvolver. Mas nós observamos hoje uma tendência muito natural das pessoas se isolarem,
É pelo modo de vida que nós escolhemos, né? Nós vamos então construindo uma estrutura social de acordo com as nossas conveniências e de acordo com até os estímulos que nós recebemos. Se nós lembrarmos um pouco no passado, quando nós tínhamos uma sociedade um pouco mais reduzida, nós víamos, por exemplo, aquela interação muito comum entre os vizinhos, as crianças brincando na rua, os vizinhos tendo ali uma afinidade maior, né? E conforme o tempo vai passando, a gente percebe que as pessoas vão se isolando. E isso é consequência da escolha que nós fizemos do nosso modo de viver. Nós desenvolvemos tecnologias, e é muito interessante que conforme as descobertas também vão chegando, e nós vamos utilizando essa descoberta para o nosso próprio interesse, nós sofremos as consequências disso. Então hoje nós temos uma tecnologia que ao mesmo tempo que nos aproxima, pelo fato de reduzir as distâncias, bom dia, professor, de reduzir as distâncias, é uma tecnologia que nos isola, porque nós não vemos mais necessidade de uma relação interpessoal, de uma presença física. Então, na verdade, assim, a sociedade vai se moldando de acordo com as situações que vão aparecendo. Nós não planejamos viver assim. Não é uma escolha, vamos criar essa tecnologia para que todos se comportem dessa forma. As coisas vão acontecendo, nós vamos assimilando, adaptando a nossa realidade, e ao mesmo tempo também nós vamos nos adaptando a essa realidade. E nos tempos de hoje nós percebemos que esse isolamento é uma consequência do ritmo de vida que nós temos e dos recursos que nós utilizamos para poder conduzir nossas vidas. Uma vida tão corrida, uma vida tão apressada, que as pessoas se esbarram, as pessoas lotam transporte coletivo, lotam ambientes de uso comum, e as pessoas simplesmente não se falam, as pessoas mal se encostam. E esse isolamento vai fazendo com que nós não nos isolemos necessariamente da sociedade, porque nós continuamos interagindo com ela. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós frequentamos esses ambientes sociais, frequentamos grupos religiosos, grupos diversos. Continuamos interagindo, mas individualmente cada um fica dentro do seu espaço. E aí nós percebemos que é como se nós perdêssemos esse interesse pessoal e as nossas relações se tornassem impessoais. E essa falta de um relacionamento mais pessoal é o que nos torna indiferentes. E é por isso hoje que nós vemos a violência, nós vemos a miséria, as desigualdades que existem no mundo, e também acaba estimulando, né, os preconceitos com relação à raça, com relação a gênero, com relação a crenças. Tudo isso acaba sendo uma consequência natural do tipo de vida que nós estamos vivendo, das escolhas que nós estamos fazendo. Só que quanto mais materializados e mais individualistas nós somos, mais perigosas são as nossas escolhas. Porque conforme a gente vai se isolando como uma consequência natural dessas escolhas, nós vamos nos desviando cada vez mais desse caminho natural, que é fazer com que nós nos tornemos cada vez mais fraternos. Não raras vezes, bom dia, Dalva, nós encontramos pessoas que fazem postagens em redes sociais, principalmente aquelas que gostam muito de animais, e aquela frase é uma frase que me incomoda muito, porque mostra uma imaturidade, até mesmo um egoísmo muito grande, que as pessoas dizem assim, né, quanto mais eu conheço os homens, mais eu prefiro os animais. É uma frase que ela é muito dita e que ela me incomoda profundamente, porque mostra que o indivíduo que não se preocupa e entender o problema do outro, e muitas vezes compreender seu próprio problema nessa interação, nessa relação de uma vida social, ele prefere os animais. Por que ele prefere os animais? Porque ele, como sendo um ser racional, mais inteligente, ele é capaz de ter um controle absoluto sobre aquele ser que se encontra à sua disposição. E para ele é confortável, e na verdade, isso não deixa de ser um mero isolamento. Então ele não consegue interagir com a sociedade. Não é a sociedade necessariamente que tem um problema. Pois é, Miriam, então quer dizer, o animal está ali, você dá comida para ele, ele abana o rabinho, ele deita na sua cama, ele deita no seu colo, ele te obedece em tudo. Então, na verdade, você se torna um ditador da sua própria vida, tendo como seus comandados seres irracionais. E, na verdade, ele se isola e não percebe que isso não deixa de ser também até mesmo uma psicopatologia, muitas vezes.
Aquele indivíduo que não consegue interagir com os semelhantes pelas diversas dificuldades que ele próprio apresenta. Se todo mundo consegue interagir com a sociedade e ele não, por que ele está certo e o resto está errado? E agora mais ainda, quando nós compreendemos que a vida social é algo natural e necessário para todos nós. Se eu me isolo dessa vida natural, é porque existe algum problema, porque eu estou indo contra o fluxo. E esse fluxo, nós falamos exatamente dessas leis naturais. Então por isso nós colocamos aqui essa grande dificuldade que é para o indivíduo se desenvolver sozinho, porque ele cria as suas próprias verdades, ele cria os seus próprios valores, valores esses muitas vezes que acabam se tornando um obstáculo para a sua evolução. Na próxima questão que nós temos aqui, esse é um tema bastante polêmico, né, porque acaba sendo para nós quase que uma opinião pessoal. Porque como Kardec colocou, aqui nessa pergunta, voltando para ela, ele diz assim, né? Se é uma preferência que o indivíduo tem, como é que ele pode ser condenado? Se nós gostarmos daquilo que para nós é satisfatório, é uma coisa natural, escolher o meu modo de vida também é natural. E aí o indivíduo pode dizer assim, eu sei, eu entendo tudo isso, mas é que eu gosto de viver assim. E aí então nós lembramos sempre, né? Como lembra Emmanuel para nós, usando, parafraseando aquela colocação feita por Santo Agostinho, que fora da igreja não há salvação, ele disse que fora da caridade não há salvação. E por que isso tudo? Porque a caridade faz com que nós desenvolvamos os nossos valores mais nobres. É uma somatória, na verdade, dos valores, incluindo amor ao próximo, tolerância, indulgência e mais outros valores, o sacrifício pessoal em prol do próximo. Se eu me isolo, como é que eu posso ser caridoso? Se a caridade é a chave dessa salvação para nós, que na verdade representa, né, o estímulo, o caminho para a nossa evolução, quando eu abro mão desse caminho, significa que eu estou então me tornando cada vez mais sozinho, cada vez mais egoísta. Lembrando que a palavra egoísta, ela não deve ser vista necessariamente como algo agressivo. Mas o egoísmo, ele é na verdade o culto ao próprio ego. É aquilo que eu faço para o meu próprio interesse. Então eu me torno o centro da minha própria atenção. Só que nós vivemos numa interdependência. O ser humano não é capaz de viver sozinho. Como eu disse para vocês, desde o momento em que nós nascemos, biologicamente aqui no mundo físico, nós somos dependentes. Aliás, o ser humano é o ser mais dependente que existe na natureza. Porque todos os animais, eles levam pouco tempo para se desenvolverem e viverem suas vidas depois. Mas o homem não, o homem depende do seu desenvolvimento inicial, de todos os cuidados, depois da educação que ele recebe, até que ele se torne independente e capaz de se autossustentar. Já os animais não, rapidamente eles se tornam independentes. Então, enquanto eu levo todo esse tempo e todo esse auxílio que eu recebo para me tornar independente, quando eu abro mão então desse retorno, mostra o resultado dessa educação, que acabou, na verdade, sendo uma educação bastante distorcida. Na questão 710, e que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem do contato pernicioso do mundo? Olha o contato pernicioso. Lembrando que nós temos, né, quando nós falamos desse mundo desequilibrado, esse mundo cheio de pecados, né, quando nós colocamos os dogmas religiosos, esse mundo cheio de conflitos e tudo mais, então eu prefiro viver isolado. Então, podemos encontrar isso de uma forma muito natural. Eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu pego uma fazenda, compro lá no meio do nada e fico vivendo a minha vida. E passo a minha vida lá. 10 anos, 20 anos, depois eu pego e desencarno. Aí depois eu chego no mundo espiritual com aquela expectativa que eu tive uma vida muito tranquila. Porque eu tinha minha fazenda, cuidava das minhas coisas, não atrapalhava a vida de ninguém, ninguém atrapalhava a minha vida e tudo mais. Mas aí vem a pergunta-chave. No momento em que nós retornamos no mundo espiritual, o que você fez da vida que você recebeu? Qual foi a utilidade que a sua vida teve? Aí, moralmente falando, né, que é exatamente essa pergunta que a nossa consciência faz diante desse grande patrimônio que Deus nos concede, para que nós existamos aqui no mundo físico, nós não viemos para cá para ficarmos sozinhos. Nós viemos para cá para ajudar e ser ajudados. Então uma escolha dessa que parece tão simples, uma escolha tão tranquila para nós, porque
porque afinal de contas nós tivemos uma vida tranquila. Mas moralmente falando, espiritualmente falando, ela foi uma vida com muito pouca produtividade. E se o espírito veio para cá para ser produtivo, ele acaba exatamente indo na contramão do planejamento que foi feito. Nesse caso que foi colocado para nós, a minha resposta então, para me distanciar do mundo, é exatamente os problemas que o mundo acaba oferecendo. Conflitos, perturbações, agitações. Aí então eu escolho viver sozinho. Qual a resposta que os espíritos dão? Duplo egoísmo. Kardec então insiste, mas por que será? Mas esse retraimento tem por fim uma expiação. Mas se esse retraimento tem por fim uma expiação, com a imposição de penosa renúncia, não é meritório? Então vai se isolar porque ele não quer fazer mal para o mundo e não quer que o mundo faça mal para ele. Essa é a justificativa que ele tem. Isso não seria meritório da mesma forma? A resposta: fazer maior bem do que o mal que teria feito. Essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e caridade. Nós tivemos uma resposta também dos espíritos, quando Kardec tratou da lei de adoração. Deixa eu pegar aqui para nós, lá no capítulo número 2 desse terceiro livro, sobre a vida contemplativa. Deixa eu pegar aqui para vocês. Porque a vida contemplativa, na verdade, é uma justificativa que o homem tem de se isolar do mundo para se voltar exclusivamente a Deus. Única pergunta que Kardec coloca: os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Então olha só essa resposta da vida contemplativa, ela se encaixa perfeitamente nesse capítulo que trata da vida de isolamento, porque a contemplação ela se torna um isolamento. Só que a justificativa que o indivíduo tem é viver uma vida espiritual, enquanto que o outro é viver uma vida social tranquila. Uma incompatibilidade que ele tem com a sociedade onde ele vive. Então ele acaba se isolando. Qual é o seu mérito? Poxa, mas ele vive uma vida religiosa, voltada para Deus. Ele não faz bem nenhum isso. Porque Deus não precisa ser adorado pelos homens. Deus não tem essa necessidade egoísta, egóica, vamos dizer assim, de receber a adoração das suas criaturas. Na verdade, quando nós nos voltamos para Deus, somos nós que nos elevamos e acabamos depois convertendo essa adoração em resultados nobres. Compreendendo a respeito do amor, a respeito da necessidade do próximo, a respeito do sacrifício, da caridade. Aí sim, essa contemplação, quando se reverte em ação, se torna produtiva. Do contrário, o indivíduo que tem essa adoração por Deus, ele não tem uma preferência daquele que é ateu, por exemplo. O religioso que passa a vida rezando e o ateu que passa a vida isolado. Quem tem mais preferência aos olhos de Deus? Nenhum dos dois. Talvez, como a quem muito foi dado, muito será cobrado, aquele religioso que se isola tem muito mais responsabilidade porque conhece as leis de Deus. E mesmo conhecendo as leis de Deus, ele se isola. Ele não vê no semelhante uma criatura que ele tenha que auxiliar. Enquanto que o ateu vive simplesmente sua vida dentro de um automatismo, dentro do mundo material, que para ele não faz diferença. Então essa resposta da vida contemplativa, embora ela seja única, uma única resposta, uma única pergunta que Kardec coloca aqui, ela acaba sendo um complemento valioso para essas questões da vida de isolamento. André colocou, quando vemos tantas dores e problemas, dá vontade de sumir e ir para o outro planeta, mas sabemos que ainda temos muito que aprender aqui. Um dia, quem sabe, né? É aquela frase clássica que nós encontramos, né, André? Pessoas que gostam de dizer assim, olha, pare o mundo que eu quero descer.
Eu gostaria de viver num mundo melhor. Mas aí então nós começamos a compreender todo o mecanismo que faz com que nós nos elevemos para chegar nesse mundo melhor. Esse mundo melhor não é um paraíso onde nós vamos viver ali improdutivamente, viver ali de uma forma inútil, apenas desfrutando dos prazeres. O paraíso ele está dentro de nós. Mas de um modo geral as pessoas pensam sempre num lugar tranquilo, sem merecer esse lugar tranquilo. Ele quer na verdade fugir dos compromissos, inclusive nós lembramos sempre que a doutrina espírita nos esclarece sobre isso, a respeito da lei de afinidades, né? Se nós estamos num mundo como esse, é porque nós temos uma afinidade direta com ele. O mundo de provas e expiações. Por que nós estamos no mundo de provas e expiações? Porque nós somos espíritos que precisam de provas e expiações. Mas aí surge aquela revolta dizendo assim, eu não quero mais viver nesse mundo. Ele vai continuar ligado a esse mundo do mesmo jeito. A única diferença é que ele retarda cada vez mais a sua evolução. Por isso, como Kardec coloca aqui mais uma vez, né, os espíritos colocam, é simples assim, né, Flávio? Nessa questão que Kardec coloca a respeito da renúncia, se não é meritório, o único mérito que tem é fazer, o único mérito que nós temos é fazer o bem. Qualquer coisa que fuja a isso é contrário. O André colocou também, né, esse entendimento que a doutrina nos dá nos ajuda a suportar e procurar entender o outro, né? Até mesmo a ideia de suportar dá a impressão de que exige de nós uma certa tolerância, né? E que ainda assim para nós acaba sendo uma incompreensão. Porque a doutrina espírita, quando ela traz para nós a ideia da indulgência, a indulgência significa compreender o outro na sua limitação, não tolerar a limitação do outro. Porque todo aquele que tolera é aquele que faz força para aceitar. E aquele que aceita de fato é aquele que tem a compreensão. E todos nós estamos nessa faixa de tolerância. Eu tolero essas pessoas, eu tolero essa distorção, tolero esse conflito, mas eu estou assim a ponto de explodir. Nós não aceitamos isso com tranquilidade, percebendo, não, eu entendo a dor do outro. Não, de modo geral, todos nós toleramos e suportamos. Aquele que aceita simplesmente é aquele que já alcançou um grau de sublimação, que já tem essa afinidade completa, né, com esse amor divino, que se estende ao amor ao próximo. Nós não somos assim. Nós estamos ainda numa situação bastante complicada. Né, mas certas horas de suportar, ainda tenho muito a treinar sobre indulgência, né, todos nós. Mas assim, quanto mais a gente consegue compreender o objetivo de nós estarmos aqui encarnados, de vermos assim que todo mundo vem para cá trazendo uma cota de dificuldade e também trazendo as suas necessidades. Quando nós compreendemos que todos nós somos espíritos necessitados, a gente percebe que aquele que é mais desequilibrado, aquele que é mais agressivo, ele está vivendo o tempo dele. E nós sabemos que ele está sofrendo por isso, mesmo que ele não reconheça. Aquele que se isola, a gente lembra sempre assim como uma consequência natural no mundo espiritual. Aquele espírito que se isola egoisticamente, quando chega no mundo espiritual, ele continua isolado. São aqueles espíritos que se manifestam em reuniões mediúnicas dizendo assim, olha, eu vivo num lugar escuro, eu falo e ninguém responde. Eu estou sofrendo e ninguém me ajuda. Quantas e quantas vezes nós encontramos depoimentos assim? De espíritos que se queixam, que foram esquecidos, mas eu tinha tanta gente na minha família, eu tinha tantas pessoas no meu trabalho, eu conhecia tanta gente, aí começa a analisar, mas como é que você viveu? Você vivia numa cidade grande, fechada no seu apartamento, e não se preocupava com ninguém, e agora que você desencarnou, você espera que alguém vai te estender a mão? E é uma consequência natural. A Angelina falou, né, quando vivemos enxugando lágrimas, não temos tempo para chorar, né? E mesmo quando tiver que chorar, né, Angelina, a gente tem aquela frase do Chico, que ele diz assim, né, que o espírita chora escondido, depois ele lava o rosto e vai trabalhar. Então, até mesmo nessa hora, porque afinal de contas nós temos também a nossa fragilidade, né? O fato de você oferecer o pão para alguém que tem fome, não quer dizer que você não tenha seus problemas também, afinal de contas, mundo de provas e expiações. Mas é aquela força, né? Você vai
se reequilibra e depois você volta para continuar fazendo. O Flávio colocou, né, como diz Paulo, né, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Né? Então, na verdade, ele coloca exatamente que esse mal é resultado desse mal que existe dentro dele, desse pecado que existe dentro dele. Então nós temos que pensar sempre assim, né? O porquê ser uma pessoa de bem. A gente já falou sobre isso ao estudarmos, né, temas do Evangelho. Né? Por que você tem que ser uma pessoa boa? O que você ganha com isso sendo uma pessoa boa? Então, conhecendo exatamente o caminho que nós percorremos para a nossa elevação, a gente lembra que o bem que eu faço, eu não estou esperando um retorno para isso. O bem acaba sendo um reflexo daquilo que eu sou, daquilo que tem dentro de mim. Se nós fazemos o bem calculando, porque geralmente é assim, né? Eu vou fazer caridade porque eu estou comprando um pedacinho do céu. E aí a história, né? Não deixa a mão esquerda saber o que a direita fez. Você já recebeu o seu pagamento, então você não precisa receber mais nada de mérito. A Dalva colocou também aos que se unem ao mal. Nesse caso a gente já coloca nos espíritos que vivem esse egoísmo de uma forma pura, né, Dalva? Para aqueles que têm uma vida comum, que tem aquela esperança de um mundo melhor, de um mundo mais feliz, de contribuir para essa felicidade, esse mal já não habita. Agora há aqueles espíritos mais endurecidos em que essa maldade faz parte da sua natureza. E aí já é uma natureza mais primitiva, que vai por sintonia. Continuando aqui para nós, vamos lá. 771. Kardec pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Aí nós já temos aqueles, né, que abrem a mão de seu trabalho, de sua família, não necessariamente do trabalho, porque ele tem ali a sua fonte de renda, a sua sustentação, mas ele se isola, ele deixa de ter uma vida uma vida social para poder se dedicar a um trabalho de caridade, por exemplo. Será que esse tem algum mérito, ou isso também acaba sendo um desvio dessas leis naturais? Os espíritos respondem: eles se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Então, nesse caso, nós temos assim aqueles que se isolam para viver uma vida em sociedade, para viver uma vida de caridade. Se nós percebemos bem, nós veremos, por exemplo, que o Chico acabou tendo um exemplo muito parecido com isso. Ele não constituiu família, ele não tinha uma vida social, mas em compensação, o modo como ele viveu acabou fazendo que se criasse em torno dele uma estrutura para atender muitas pessoas, mas ele renunciou, podemos dizer assim, à própria vida. E isso acaba sendo bastante questionado. Muitas pessoas pensam, né, poxa, mas ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito generosa, ele veio realmente para fazer isso aqui. Só que ninguém sabe aquilo que ele sofreu nesse isolamento. Né, porque ele acaba sendo, né, talvez o espírita menos atendido de todos os espíritas. Porque todo mundo ia até ele sempre para pedir ajuda. E poucos iam para poder oferecer. E aí, nesse caso, ele acabou abrindo mão da vida pessoal que ele poderia ter para fazer esse trabalho. Mas a gente vai dizer, mas ele é um espírito missionário. Como se esse espírito missionário fosse uma obrigatoriedade. Ele é obrigado a fazer isso. Na verdade, é uma tendência natural que ele tinha. E é aí, então, que entra, ele se eleva ao se rebaixar. E esse rebaixamento, como é colocado pelos espíritos aqui, é esse rebaixamento de abrir mão dessa vida social. Ele se isola, muito bem, ele se rebaixa. Mas ele cresce pelo motivo desse isolamento. Flávio coloca, né, o que posso ganhar? Quem sabe um quartinho em um hospital de restabelecimento no plano espiritual? Ou encontrar uma porta aberta em uma casa espírita para nos acolher, né? Vamos fazer o bem na medida do possível, né? Mas é uma pergunta que o mundo todo faz, né, Flávio? O que você ganha sendo bom? Num mundo tão egoísta, né, onde cada um só pensa em si mesmo, então aquele que
aquele que vive essa generosidade toda no mundo como esse, acaba fazendo papel de bobo. Porque é sempre aquele que é explorado, é aquele que é sempre esquecido, é aquele que as pessoas sempre se aproveitam. Então é um questionamento natural que as pessoas fazem, mas o que você ganha sendo desse jeito? Nesse mundo de malandragem, nesse mundo de esperteza, você é o único que parece viver dessa forma ingênua. E na verdade, né, esse bem que nós fazemos, ao sentir essa transformação, nós percebemos o seu efeito natural, né, o seu efeito consequente. A Dalva coloca, né, aos que fazem eunucos, né, há os que se fazem eunucos por amor a mim. Né? Nesse caso a gente tem exatamente esse sacrifício pessoal que cada um faz com um objetivo maior. Esse amor a mim significa exatamente isso. Esse sacrifício em benefício de um bem maior. Bom dia, Regina. Questão 771A. Kardec complementando, né? Primeiro ele perguntou, o que pensar? O Chico foi um caso, né? O Divaldo também foi outro caso. É que o Divaldo ele acaba sendo mais extrovertido, né? E o Chico era aquele mais quietinho, né? Que abriu mão de tudo. Inclusive sendo criticado muitas vezes, né, Dalva, pelo comportamento dele dentro do padrão da sociedade. Porque você não casa, porque você é homem, porque será que é homossexual? Será que é isso? Será que é aquilo? Mas ninguém pensa no sacrifício e no trabalho, no sacrifício pessoal e no trabalho que vem como resultado. Quantas críticas maldosas eles receberam e continuam recebendo também. Na questão 771 que foi colocada agora, o que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? E na 771A, Kardec reforça, e os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos? Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. É o caso, por exemplo, daqueles que se isolam para poder... Kardec mesmo, ele passou por isso. Quando ele estava elaborando o Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem a gente encontra lá no livro Obras Póstumas. Kardec se retirou de Paris, ficou ali um tempo isolado, e depois, enquanto ele foi elaborando aquele trabalho. Então, nesse caso, nesse tipo de isolamento, é por um bem maior. Porque não é definitivo. Ele simplesmente vai, precisa daquele momento de concentração, precisa daquele momento de pesquisa, para depois, então, ele viver. Para depois ele trazer o resultado. Nós encontramos muitas vezes até algo no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Nós temos pesquisadores, nós temos estudantes que se isolam completamente da vida social para se dedicar àquele trabalho. Claro que tem aqueles que usam esses recursos como fuga. Então ele vai se dedicar exclusivamente àquele trabalho, isolado naquele lugar, porque na verdade, né, como a gente já viu aqui numa das respostas do Livro dos Espíritos, que Deus nos julga pelas nossas intenções. Nós vimos isso, né, recentemente, inclusive, numa das questões aqui que nós estudamos, na questão 747, se não me engano. Deixa eu pegar aqui para nós, que é sempre bom a gente reforçar, que é aqui na lei de destruição, aqui na parte dos assassinatos, 747, olha só. Há sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade? Já o dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção que o fato. A mesma coisa, embora nós estejamos aqui falando de assassinato, essa resposta ela pode ser generalizada. Porque aí nós pensamos assim, mas eu sou aquele estudante que eu passei a vida inteira estudando. Mas você passou a vida inteira estudando por quê exatamente? Porque você pensou na humanidade que vai ser beneficiada do resultado do seu trabalho, ou você utilizou o seu estudo como uma forma de você se isolar das pessoas porque você não suportava viver com elas? Então até nesse caso nós temos, né, no fundo da nossa consciência, algo que nos motiva a tomar essa ou aquela atitude. E existem até aqueles que se isolam em nome de um trabalho nobre,
A mesma coisa, André, nesse caso, você colocou artistas e cientistas. Se no fundo o interesse desses indivíduos é um bem maior, isso se torna um mérito. Se esses tipos de trabalhos se tornam, na verdade, um motivo de fuga, é um motivo egoísta. Mas aí cada um vai saber o que existe dentro de si mesmo. O homem pode até se enganar, mas as suas intenções vai revelar quem de fato ele é. Então nós temos hoje, né, falamos em grandes cientistas, em grandes artistas, né, em pessoas que até mesmo trabalham em prol do próximo. Nós temos aquele indivíduo que fala assim, eu vou virar agora um médico sem fronteira. Ou então eu vou trabalhar no Greenpeace. Aí ele coloca aquela causa nobre como objetivo, mas na verdade ele está fugindo da família, ele está fugindo da sociedade. E aí então é assim, tá, você fez um trabalho nobre, você tem ali o benefício por isso, mas qual foi o seu motivo? Você é uma pessoa nobre que tem realmente interesse numa causa humanitária? Ou você aproveitou a oportunidade para fazer tal coisa? Quantas pessoas foram para a guerra, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, nesses conflitos contemporâneos, que o indivíduo foi, na verdade, porque ele não se encaixava na sociedade. Aí ele foi para a guerra. Aí depois ele volta como herói. Ou então, quando ele desencarna, ele volta então com todas as homenagens, mas na verdade, espiritualmente, ele sofre. Porque ele não era aquele combatente que pensava no bem da humanidade e na paz mundial. Ele era, na verdade, alguém que não tinha coisa melhor para fazer e foi para a guerra. Exatamente, André, a mesma coisa acontece. O indivíduo passou a vida na casa espírita, passou a vida dentro de uma igreja. Por que ele estava lá? Porque ele não aguentava ficar em casa. Era esposa, é filhos, ele não aguentava mais. E lá no centro espírita é aquela paz, é aquela tranquilidade, todo mundo é bom. Mas na verdade ele era um espírito nobre. Percebem, quando a gente começa a olhar assim de grosso modo, a gente vê assim as coisas muito claras, mas quando a gente começa a aprofundar um pouco mais o nosso olhar, a gente vê que dentro das pessoas nós trazemos ali motivações que nem sempre correspondem àquilo que elas fazem aparentemente. E até mesmo nós muitas vezes vivemos assim. A Dalva colocou, Jesus também recomendou que o bom não se assentasse à mesa dos escaneadores, né? Deixa eu ver aqui nesse caso. Acaba sendo uma questão de interpretação, Dalva, porque a gente tem aquela passagem em que Jesus diz que não são os saudáveis, né, os sãos que precisam de médico, né? Então muitas vezes se há a má intenção, né, dos indivíduos em se tornarem endurecidos, e nós então nos aproximamos por uma perda de tempo, aí não vale a pena mesmo. Aí seguimos nesse caso essa mesma recomendação. Esses escarnecedores, né, que são aqueles indivíduos egoístas, endurecidos, maldosos, por que os bons vão se sentar até lá? Qual é o propósito disso tudo? Então, se nesse caso nós temos os pecadores, é uma coisa. Se nós temos as pessoas efetivamente más, aí já é outra. Aí nesse caso, o isolar, exatamente, né, esse juntar-se aos maus não vai valer a pena porque não vai ter fruto nenhum, pelo contrário, ele vai ser prejudicado. O Hermes lembrou aqui, né, vive na rua dizendo ajudar as pessoas e no fundo foge dos deveres de casa, mesma coisa, né? Esses são os detalhes que a gente começa a aprofundar. O Flávio lembrou, né, o escarnecedor é um zombador, uma pessoa sem respeito que fala coisas maliciosas. Os escarnecedores, né, aqueles que contaminam muitas vezes a nossa paz interior. Próximo item aqui, vamos lá. 772, é o último na verdade aqui, né? Aqui Kardec traz aqui um tema muito específico, provavelmente como uma dúvida pessoal que ele tinha diante de uma situação que ele observou. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? Nós temos inclusive aqui no Brasil, né, nós temos conventos em que muitas freiras fazem esse voto de silêncio, elas não falam. E a gente pensa, né, mas isso é nobre? Você não dizer o que pensa, você manter o silêncio? Resposta: perguntai antes se a palavra é natural e por que Deus a deu. Deus condena abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas.
Não obstante, o silêncio é útil porque no silêncio te recolhes. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunhão conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude têm boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então aqui, algo que deve ser observado para todos nós é com relação às questões naturais que Deus nos concede. É a mesma ideia que a gente colocava a respeito do pecado, a respeito do sexo. O sexo é algo natural? Sim, é algo natural. Aquele que se abstém, aquele que vive a abstinência, o voto de castidade, é algo natural? Qual é o motivo dele fazer isso? Aí vem exatamente a questão da motivação. Na palavra, que é algo muito mais natural ainda, o porquê do silêncio. É um silêncio de reflexão para depois transformar essa reflexão em algo produtivo? Ou é simplesmente um silêncio como um capricho pessoal em nome de uma fé distorcida, de uma fé equivocada? Aí, como foi colocado nesse caso, né, é uma privação voluntária. Nós estudamos sobre isso já. No caso das privações voluntárias, deixa eu ver, que foi até na lei de destruição que nós vimos, se não me engano. Está aqui, ó, privações, lei de conservação. Privações voluntárias, mortificações. Nós estudamos sobre isso, só para a gente poder aqui ter uma... Aqui na questão 720. As privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Então, no caso das privações voluntárias, é o caso, por exemplo, daquele que se isola da família. Que ele diz assim, olha, eu estou indo para uma missão na África, eu vou sentir muita saudade de vocês, porque eu gosto muito de estar aqui, mas eu preciso fazer aquele trabalho. É uma privação voluntária, ele se privou de algo que para ele era prazeroso, era feliz, eram os amigos, era a família, o ambiente onde ele vivia. Então ele abriu mão de tudo isso por um bem maior. E aí então a resposta dos espíritos, fazei o bem aos outros e terei maior mérito. Né? Então no caso dessas privações, é um tipo de privação, mas há outros tipos de privações que acabam sendo inúteis, que o indivíduo sofre sem necessidade. Mas para aquelas que são meritórias, como é o caso da 720A que ele coloca, há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis que liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for do que infringimento, será apenas uma irrisão. Então, no caso dos ascetas, que nós vimos aqui também na 721, é um caso parecido. A gente lembra que os ascetas, eles faziam aqueles sacrifícios pessoais, físicos, né? Era o caso dos faquires. E a gente coloca muitas vezes pessoas que não fazem sacrifícios físicos, mas fazem o sacrifício do silêncio. E ele coloca aqui, ó, a vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade em diferentes povos. Ela é meritória sob algum ponto de vista? Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Então, no caso do voto do silêncio, pergunta para aquela pessoa que ficou em silêncio, para que ela está fazendo isso? É para beneficiar alguém? Se não serve senão ao que pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sobre o qual se disfarça. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação de acordo com a caridade cristã. Então, quando Kardec coloca aqui sobre a questão do voto do silêncio, né, porque certamente em muitos círculos religiosos isso era observado. E aí depois Kardec comenta aqui no final dessa parte do voto do silêncio. O voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e cumprir a lei do progresso.
Então é uma coisa bem objetiva, né? Então o isolamento, seja religioso, seja um isolamento social, por opção do indivíduo, qualquer tipo de sacrifício que ele faça que não vise algo maior do que ele próprio, se torna um egoísta. Mesmo que nesse caso ele tenha a crença, ele tenha sido educado ou instruído para esse caminho, e ele faz aquilo que ele acha que vai ser bom, isso mostra, na verdade, mais do que egoísmo, mostra muito mais uma imaturidade, uma ingenuidade. Porque ele seguiu uma recomendação que ele achava que era certo. Mas depois de uma próxima existência, ele vai perceber que do equívoco que ele cometeu, ele vai então tentar reparar. O Flávio lembrou aqui, né, dos ascetas. Ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Para os ascetas, que são os praticantes do ascetismo, o corpo físico é a fonte de grandes males, sendo inútil em termos espirituais, e renegam todos os desejos carnais ou mundanos, né? Então, nós encontramos, principalmente países da Ásia, na Índia nós encontramos muito isso, né? O ascetismo como sendo uma opção religiosa. Eu me lembro de um homem que ele não se sentava, ele ficava em pé o tempo todo. Então ele colocava assim, uma das pernas dobradas apoiadas no joelho de lado, ficava parecendo assim uma garça, né? Uma perna esticada e a outra dobrada apoiada no joelho, de lado assim. E ele ficava durante muito tempo, então ele não cortava as unhas, ele não tomava banho, ele ficava em pé. E aí ele dizia que isso proporcionaria para ele, por esse sacrifício físico, proporcionaria para ele uma elevação espiritual. Exato, Flávio. Da mesma forma que esse caso, no caso dos ascetas, não compreendem a utilidade do corpo físico, como não compreendem a importância da reencarnação, muitas vezes num grau menor, como é o caso do silêncio, como é o caso da visão, como é o caso do isolamento, não entendem também do porquê estarem aqui. Por isso que quando nós estudamos sobre reencarnação, como parte de uma lei natural, nós entendemos o objetivo do processo, mas nós não compreendemos a importância desse processo. Tanto é assim que no caso da reencarnação, nós nos esquecemos, primeiro, a importância do corpo físico como instrumento de elevação. Principalmente por aquilo que ele pode proporcionar como sendo uma ferramenta de trabalho. Nós não compreendemos o cuidado que nós temos que ter com o corpo físico. Daí então vem todos os vícios que nós buscamos prazer. O tabagismo, o alcoolismo, as drogas, uma má alimentação, o sedentarismo. Tudo isso acaba prejudicando esse instrumento precioso. É algo que para nós é tão natural que a gente não percebe a importância. E depois nós temos ainda, além da reencarnação, do seu objetivo maior, né, a vida social também. A importância de nós estarmos aqui, não apenas compartilhando as nossas experiências e conhecimentos com os nossos semelhantes, mas também colocando em consideração a importância dos reencontros aqui no mundo físico. Dos reencontros para ajustes, dos reencontros de auxílio. Então, quando nós falamos em reencarnação, ele é um processo muito mais complexo do que nós simplesmente imaginamos. Aliás, na verdade, o tema reencarnação poderia se tornar um tema de um congresso inteiro, cada um falando de um aspecto da reencarnação. Vocês se lembram, né, que eu já trouxe para vocês aqui a ideia de nós levarmos para a casa espírita um nutricionista e um educador físico espíritas para falar sobre os cuidados com o corpo físico, a manutenção dessa máquina que nós utilizamos. Levar o nutricionista para falar de comida no centro espírita, o que isso tem a ver com o espiritismo? Tem a ver simplesmente com a manutenção do corpo físico que permite para nós a reencarnação. Um corpo saudável tem uma mente saudável, portanto um espírito saudável. Chamar alguém que fala sobre a convivência social, um psicólogo que possa falar da interação entre os indivíduos, também fala da reencarnação. Se nós não valorizamos a nossa presença aqui, nós sempre teremos que voltar, né? Pois é, muitas vezes é mesmo, né, Dalva?
tem tanta coisa importante para a gente tratar, porque não adianta falar sobre questões de grande elevação espiritual se nós não compreendemos o mais básico da nossa presença aqui no mundo físico. A André colocou, né, isso tem alguma explicação pelo tipo de encarnação anterior que teve? Ele viveu em outro planeta, por isso não entende onde está? Não sabemos qual é exatamente, mas o que a gente sabe, né, André, é muitas vezes um espírito que pode ter vivido, por exemplo, estou colocando aqui uma coisa de especulação, né? Um indivíduo que viveu no passado uma vida de muitos erros que ele considerava como pecado, e vindo com a consciência pesada, ele trouxe aquele objetivo de se elevar espiritualmente. Ele só escolheu a forma errada de fazer isso. Principalmente dependendo de onde ele encarna, onde ele reencarna, ele sofre muito a influência da cultura. Então na Índia, por exemplo, nós encontramos a questão de sacrifícios pessoais voltados para a religião, voltados para a elevação espiritual. E aí muitas vezes, dependendo do grau de sofrimento moral que ele teve na existência anterior, ele acaba exagerando na dose do que ele faria aqui no mundo físico. Então pode ser de existências em mundos diferentes? Poderia. Mas também pode ser uma existência nesse mundo atual. E dependendo do caminho que ele trilhou de uma encarnação para outra, ele acaba fazendo essas escolhas. Isso aqui é mera especulação, obviamente, né? Mas é um caminho que nós podemos encontrar. Então, pessoal, finalizando aqui o nosso estudo de hoje, então nesse vida de isolamento, nós encontramos aqui então várias situações, desde aquelas em que nós encontramos uma situação mais clara de isolamento, onde o indivíduo sai da convivência social, no caso de uma religião, no caso de um indivíduo que opta em viver num local isolado, né, pelo fato de não ter aquela compatibilidade ou aquela facilidade de interagir com os outros, e até mesmo em situações do nosso dia a dia, né, onde nós nos isolamos uns dos outros, seja dentro de um pequeno círculo social, como é o caso de uma igreja. Nós encontramos pessoas que diziam assim: eu só convivo com pessoas da minha igreja. Mas e o seu vizinho? Você não fala com ele? Não, porque ele não pensa da mesma forma que eu. Isso também é uma forma de isolamento, mas isolamento de grupo. Tem aqueles casos extremos, como eu falei para vocês, né, onde nós encontramos em alguns países da Europa, na América do Norte, aqueles grupos religiosos que são completamente isolados. Eu falei, até citei para você dos quarks, né? Lembra do pacote de aveia, que tem aquele homenzinho naquela etiqueta? Aquilo representa um quark, né, que é uma religião. Embora a aveia não tenha nada a ver com esse quark, né? Mas é uma religião em que eles se isolam das tecnologias. Pois é, então, mas eu li sobre isso, André, há um tempo atrás. A aveia não tem nada a ver com os quakers, né? Que é esse grupo religioso. Mas eles se isolam, eles vivem completamente isolados. Eles não usam, por exemplo, nada que tenha tecnologia, não usa luz elétrica, não usa carro, é tudo feito assim à base antiga. E a pergunta é, por que de tudo isso? A resposta que eles dão é, porque você se isolando de uma sociedade de pecado, você se eleva espiritualmente. E aí entra exatamente em tudo o que a gente estudou até agora. Quantos e quantos grupos acabam se isolando, até mesmo numa cidade como essa? Não, eu também achava que fosse, mas não era. Mas enfim, vida de isolamento, né? Por que nós nos isolamos ou por que nós nos aproximamos das pessoas? O que isso traz de resultado para nós e para aqueles que interagem conosco? E depois aqui no voto de silêncio foi só um comentário que Kardec fez aqui numa questão, que era muito pessoal, né? Nunca se sabe, né, Dalva, se pode ser uma camuflagem que eles utilizam, né? Vai saber. Então aqui nessa última questão, na 772, que fala sobre o voto de silêncio, como eu falei para vocês, Kardec deve ter observado isso numa situação específica, e isso acabou levando curiosidade, porque é uma coisa muito antiga, né, uma coisa muito específica de um grupo, então não tinha grande importância assim, em termos de estudo geral que a gente faz. Então finalizamos por aqui o nosso encontro de hoje. Na próxima questão, no próximo item, no item número 3, laços de família, nós temos aqui falando também, né, são 3 questões pequenas, aqui sobre a relação entre os indivíduos, né, entre pais e filhos,
entre os cuidados, inclusive até mesmo Kardec fala sobre, faz uma comparação sobre